Olá, está no ar mais um programa onde você conhece histórias de empreendimentos inovadores e cheios de criatividade. Seja muito bem-vindo ao programa Soluções Criativas. E para esse programa a gente convidou ela, a Beatriz Ervilha, ela que é empresária e gerente da Associação Comercial e da Câmara dos Dirigentes Lojistas lá de Lusiânia, Goiás. Beatriz, seja muito bem-vinda aqui ao Canal Empreender, ao programa Soluções Criativas. Muito obrigada, Bruno. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o empreendedorismo brasileiro e também a startup e o seu cliente oculto. Mas antes da gente conversar com a Beatriz, vamos ver a história dos 3 empreendedores que abriram essa startup e a seu cliente oculto. Na tela! Meu nome é Bruno Vasconcelos, tenho 31 anos, sou CEO da empresa Seu Cliente Oculto. Hoje sou empresário, além da Seu Cliente Oculto também, sou professor da PUC, do curso de pós-graduação de Inteligência do Mercado. Eu dou matérias relacionadas à venda e sucesso do cliente e também sou palestrante. Então, a ideia da empresa surgiu, primeiramente eu fui cliente oculto durante vários anos, desde a época da faculdade, né? Eu quis ser cliente oculto para ter uma renda extra, para poder ir nos lugares, aproveitar muito sobre tudo, né? Que pode ir ali, ir num cinema, ir num restaurante. E aí, um dos meus sócios, né, que é o Anderson, ele me chamou e falou que o irmão dele estava tendo muito problema, o irmão dele mexia com o negócio, ele estava tendo muito problema de perguntar para as pessoas se foi bom ou se não foi um show que ele executou, por exemplo. E os amigos sempre falam que foi bom, né? Então o amigo ele não chega e vai falar que foi ruim ou que teve determinado detalhe. Ele veio comentar comigo e coincidentemente eu estava numa empresa e eu tentei contratar o serviço de cliente oculto, porque eu julgo que é algo essencial, todas as empresas precisam ter. E eu vi que no mercado não tinha nenhuma empresa que tivesse um custo acessível para pequenas empresas também e que desenvolvesse todo o trabalho que eu precisava, incluindo uma parte final de um plano de ação para uma empresa que ainda não tem um nível de maturidade tão grande. Então ele me chamou para conversar, nós conversamos, a ideia bateu na mesma hora, a gente viu que tinha essa necessidade no mercado, tinha essa demanda e a gente já sofreu muito com maus atendimentos. Então eu fui mal atendido, meu primeiro dia dos namorados, por exemplo, com a minha esposa, foi muito ruim. Eu fiquei mais de 3 horas na fila, não tive uma experiência boa e a gente tem esse objetivo de realmente melhorar o nível do atendimento de todas as empresas do Brasil, de fornecer renda extra para as pessoas, né? É um outro pilar da empresa. E para as empresas que contratam, é trazer credibilidade, prosperidade e lucro para elas. Então, juntando esses 3 pilares com a ideia e com a necessidade que a gente vê nas nossas vidas e no mercado, daí que surgiu a empresa. Em Minas Gerais, por exemplo, somos a única empresa 100% especializada em cliente oculto. E, além disso, um diferencial que é da nossa empresa, que o software foi nós mesmos que criamos. Então, né, junto com a equipe de programação, eu desenvolvi todo o software, né, vi todos que eram os requisitos. Então, eu tinha noção de usuário, de cliente e de administrador também, que é a minha formação. Então, eu peguei tudo que tinha de positivo, de negativo e nós desenvolvemos um software. Então, esse software vai passando por atualizações. Hoje, a gente tem interno um time de programação aqui dentro da empresa para que a gente consiga cada vez mais melhorar ele e poder dar o melhor acesso possível tanto para os clientes ocultos quanto também para as empresas. O cliente oculto ele é alguém anônimo, né? Essa que é a grande vantagem da metodologia. Porque se eu sou, por exemplo, um consultor de campo, eu estou chegando na loja, todo mundo prepara a loja para deixar tudo certinho para mim. Então, grande questão do cliente oculto é ser alguém anônimo. Então, a gente treina essa pessoa, né? Como que ela tem que ser discreta, que ela tem que agir de forma natural. E a gente envia pessoas que são exatamente o perfil de consumir naquele local. Então, por exemplo, se é um local focado em pessoas mais velhas de alta renda, a gente vai enviar pessoas mais velhas de alta renda. Se é um lugar mais voltado para o público jovem, por exemplo, ou se é pais com crianças de até 5 anos, a gente vai selecionar na nossa plataforma quem são as pessoas que têm esse perfil para a gente fazer um match perfeito entre a vaga e entre a pessoa também que é candidatada. Então, por isso que é muito difícil do funcionário saber quem que vai ser o cliente oculto e a gente mantém o anonimato. Então, muitas das vezes, né, o vendedor chega e fala: eu sei, veio cliente oculto aqui hoje. Mas a grande maioria das vezes não foi cliente oculto naquele dia. Aí já entra em uma das grandes vantagens da metodologia, porque assim que você faz o cliente oculto e conta para a empresa que vai estar sendo monitorado, todos os funcionários ficam com a sensação de monitoramento constante, eles não sabem se eles estão atendendo uma pessoa normal ou um cliente oculto, e com isso melhora já o nível do atendimento da empresa e o nível de produtividade de toda a equipe.
serviço oferecido funciona dessa forma, né? Contratação é briefing, perguntas, treinamento cliente oculto, execução e entrega dos relatórios. A gente tem também aqui na Seu Cliente Oculto um segundo tipo de serviço que a gente desenvolveu recentemente, que a gente chama de plano essencial. Então a gente desenvolveu um plano que hoje o valor está de R$200, com apenas R$200 você consegue comprar uma visita de cliente oculto, a pessoa vai avaliar a sua empresa, seja de forma presencial ou online, e em uma semana você recebe o resultado. A diferença do essencial é que ele não tem o briefing, não tem o plano de ação e ele é menos customizado às perguntas. Vão ser perguntas direcionadas para o seu segmento e não específico para a sua empresa. Mas é uma possibilidade que a gente conseguiu criar através de toda a tecnologia que a gente tem para permitir que o microempresário tenha acesso. A nossa empresa é considerada uma startup, né? Porque ela tem a plataforma, ela veio solucionar um problema que tem também dentro do Brasil. Então, o nosso problema a gente é mal atendido, as pessoas querem renda extra, elas têm dificuldade em encontrar essa renda extra e as empresas querem saber o que acontece com o funcionário. Então, a gente tem a base tecnológica que nós mesmos desenvolvemos, nós resolvemos também esses problemas da sociedade, né? Tanto do lado da empresa quanto do lado das pessoas que têm a renda extra. Então, por isso que a gente consegue realmente entregar aquilo que foi proposto. A gente presta todo o suporte para a empresa, né? A gente chega até a parte do plano de ação. Então, assim, entregamos o plano de ação com o que está sendo feito. Depois dali, como que é o nosso suporte? Rodando um novo ciclo de cliente oculto. Então, fizemos um ciclo, vimos os problemas, vamos rodar um outro ciclo para quê? Para ver se aqueles problemas foram resolvidos ou não. E também, quando a gente faz a apresentação de resultados, a gente utiliza da nossa base, dos nossos conhecimentos, né? A gente tem vários benchmarkings internos, porque hoje a gente atua em praticamente todos os segmentos, e a gente mostra com o nosso conhecimento o que pode ser feito para melhorar aquele tipo de problema. Então se está tendo um problema ali de excesso de fila, o que com o nosso conhecimento a gente pode sugerir para reduzir aquele tipo de problema? Então esse que é, né, o principal suporte. Hoje a gente comunica com todos os nossos clientes, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos eles, eu como CEO da empresa estou presente em todos, justamente para acompanhar e que ela consiga ajudar em qualquer tipo de reclamação ou problema que tem com o cliente oculto ou com a própria empresa de uma forma geral. Nosso trabalho inspira muito, né, outros empreendimentos. Tem muitas pessoas que a gente encontra em feiras, eventos, palestras também que a gente vai, que fala, nossa, seu modelo de negócio é muito bacana. Eu até comento, né, que para vários funcionários, lá na própria entrevista, eles falam, nossa, eu vejo que eu estou trabalhando em uma empresa que está para fazer a diferença. Não é uma empresa que vende um commodity, algo muito simples. A gente está vendendo realmente algo que acrescenta para o Brasil e para as pessoas. Então isso é muito bacana. Então acho que, né, vários empreendedores, né, podem aí se basear também na nossa empresa, tanto da inovação quanto de entender uma necessidade que tinha no mercado e do crescimento, né? Hoje a gente está num crescimento ainda muito expressivo. O último ano, por exemplo, a gente triplicou de tamanho. Nossa base de clientes ocultos, né, os primeiros anos, era uma outra dificuldade que a gente tinha. A gente tinha 800 clientes ocultos na base. Hoje a gente passou de 130 mil. Então é muito mais fácil a gente entregar projetos com uma base grande. Então, acredito que sim, né? Toda essa resiliência que a gente teve, em menos de um ano sofrer tanto e depois estar bem estabelecido no mercado e hoje já partindo para o internacional. Hoje, nosso empreendimento, a gente tem 2 sedes, uma em Belo Horizonte, uma em São Paulo também. A gente tem pessoas trabalhando de forma híbrida, né? Tanto presencial quanto home office, aí tem toda a escala com a equipe. Tem vários setores da empresa, marketing, RH, financeiro, comercial e a equipe de programação também e a equipe de projetos, que é a maior equipe, que é o quê? A equipe que vai trazer esse elo entre o cliente oculto, selecionar essa pessoa, treinar, ajudar ela em todo o processo e depois entregar para o cliente de uma forma final e sempre, né, com o apoio do sucesso do cliente, que é um setor da empresa que vai garantir que todas as entregas vão ser feitas. Então, apesar da nossa base principal CBH e a gente ter uma filial em São Paulo, a gente consegue atuar em todo o Brasil e até em outros países, porque a gente tem os clientes ocultos cadastrados e esse trabalho entre empresa e cliente oculto, ele é feito de forma totalmente online. O cliente oculto não é uma pessoa CLT, ele não é um funcionário, né? Ele é um freelancer que faz trabalhos, mas a gente considera ele como se fosse. Então, os mesmos valores da empresa, né, que a gente aplica, como, por exemplo, ter comunicação, ética e transparência, a gente coloca também para os clientes ocultos, porque eles são um dos pilares nossos. Querendo ou não, na ponta, ele está nos representando ali. Então, a gente já teve, né, claro, alguns problemas com clientes ocultos que não seguiram, né,
algum tipo de comportamento adequado, mas é uma minoria e a gente está cada dia mais, né, treinando para garantir que eles atuem da melhor forma possível. Então é difícil administrar, né? Brincando, hoje eu tenho mais de 130 mil funcionários, se eu for considerar todos os clientes ocultos. Então é muito difícil a gente conseguir administrar tudo isso, mas é um desafio diário que com muito treinamento, com a equipe engajada, a gente vai tentando cada vez mais alcançar. Hoje a gente tem vários diferenciais, né? O primeiro eu falo própria equipe, né? Nossa, que é muito boa aqui, a gente treina todo mundo, eu acompanho também toda a equipe. A gente tem a plataforma que é própria, né? Somos a única empresa do mercado hoje que tem a plataforma, a base de clientes ocultos. Então, assim, a gente não vai levar sempre a mesma pessoa para fazer a avaliação, vão ser pessoas diferentes e a gente consegue fazer esse match entre a pessoa ideal de acordo com o perfil da vaga. Então temos a base muito extensa de clientes ocultos, temos já conhecimento de mercado e todo o benchmark. Então se chega hoje, por exemplo, um supermercado para fazer avaliação conosco, a gente tem várias avaliações de supermercado e a gente consegue inclusive mostrar se a nota dessa empresa está melhor ou pior do que a média dos supermercados. Então outro diferencial que a gente tem. E a gente, como envia sempre pessoas que são qualificadas para o negócio, a gente acaba pegando e fazendo com que as pessoas até consumam um pouco mais o local. Então, parte do dinheiro investido, ele acaba voltando para o próprio empresário em forma de consumo dos clientes ocultos. Então, é um outro ponto muito bacana. E o preço, né? Eu sei que preço, né? A gente até aprende que não é diferencial. Mas no nosso caso, a gente acaba considerando como diferencial porque toda a tecnologia que a gente tem nos permitiu ter um preço mais acessível. E a gente tem essa missão de entrar no micro e no pequeno. Então ele acaba sendo um diferencial. Hoje a gente consegue atender as maiores redes de franquia do Brasil. A gente está presente em mais de 20% das 50 maiores franqueadoras do Brasil. Então a gente tem o preço e a qualidade competitiva. E o que a gente fala? A gente tem hoje um produto como essencial, que é um produto que cabe no bolso de qualquer empresário, utilizando o método de grandes empresas. Então, maiores empresas de todos os segmentos hoje usam a nossa metodologia, usam a nossa empresa, e você, com o seu pequeno negócio, você consegue ter a mesma metodologia sendo aplicada. Atualmente, né, nós estamos com uma dificuldade grande de expandir para a América Latina, né? É o primeiro pensamento nosso. Com certeza é muito mais fácil a gente fazer uma avaliação em BH, São Paulo, do que na América Latina. Cada vez mais a gente está crescendo, estamos atingindo grandes redes de franquia, redes que atuam muito no interior. Então hoje a gente tem cidades também com menos de 3 mil habitantes que a gente tem avaliação de cliente oculto, né? Então captar essas pessoas ainda é uma dificuldade, mas acho que o principal ponto é realmente a gente conseguir passar a cultura de cliente oculto para as pessoas no Brasil. Hoje, se a gente fala metodologia de cliente oculto, mais de 90% das pessoas, né, pelo menos a estatística de quando eu comento, não vão saber o que o serviço representa. As pessoas nem sabem o que é. Então, a gente está, né, numa etapa ali do consumidor que a gente está começando a criar um pouquinho da conscientização, deles saberem que existe, para daqui a pouco chegar no desejo e na necessidade das empresas realmente chegarem, né, um desafio que a gente tem, um dia as pessoas falarem. Cliente oculto é algo essencial, assim como a contabilidade, a lei me obriga, assim como eu tenho que pagar uma conta de luz, senão a empresa não funciona, o cliente oculto da mesma forma, né? Ele é um tipo de monitoramento que você vai saber tudo o que acontece da sua empresa durante todo o tempo e vai ter uma ferramenta super barata para dar o feedback para os funcionários e ter melhoria na sua empresa. A dica que eu dou, né, para quem quer ser um cliente oculto é realmente cadastrar, né? Cadastra na plataforma, tem várias avaliações, tem gente que consegue fazer realmente valores muito altos conosco e aí é fazer um trabalho bem feito, né? É realmente um trabalho igual você tem, né, o comprometimento ali com a empresa, né, no dia a dia. Se você combinou que 10 horas você vai estar na empresa, você combinou com o gestor nosso de projetos que você vai fazer avaliação naquele dia, faça realmente naquele dia, fale tudo que foi a realidade, porque dessa forma você vai estar ajudando todas as empresas a melhorarem. Então é ter esse comprometimento, cadastrar e acompanhar sempre as novidades. Então a gente tem hoje YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, tem todas as redes sociais. A gente tem um grupo no Telegram também exclusivo, então a gente sempre vai colocando as principais avaliações ali. E quanto mais comprometido o cliente oculto mais vezes ele é chamado, e aí ele vai fazendo cada vez mais renda e ajudando toda a população. Então são as principais dicas que eu dou para quem quer entrar aí para o time de cliente oculto. Bom, gente, muito legal esse método criado pelo Bruno e pelos sócios dele, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar com a Beatriz Ervilha, ela que é empresária e gerente da Associação Comercial e da Câmara dos Dirigentes Lojistas, lá de Lusiânia, Goiás. É rapidinho, não sai daí.
Estamos de volta com o programa Soluções Criativas aqui no canal Empreender. No bloco anterior, a gente conheceu aí a empresa do Bruno e dos sócios dele, a Seu Cliente Oculto, e a gente vai agora direto conversar com ela, com a Beatriz Evilha, a nossa convidada para esse bate-papo especial. Beatriz, o que seria esse cliente oculto? O cliente oculto, ele é basicamente uma pessoa normal que vai até a empresa, senta e analisa, ou às vezes até entra normal em qualquer estabelecimento, né, faz sua compra e analisa ali o atendimento, o layout da loja, a organização, tudo que pode ser analisado ali aos olhos de um cliente normal. Então, ele analisa e anota todos os pontos de melhoria ou até elogios. Na sua visão, Beatriz, qual a importância de se criar esse perfil, né, de profissional, né, de colaborador para o mercado, para os micro e pequenos empreendedores? Então, hoje o empresário ele não pode estar 100% dentro da sua empresa. Então, o cliente oculto, ele serve para analisar esses pontos que às vezes nós empresários a gente não observa que pode ser melhorado. Ou até para bonificar um bom atendente, um bom vendedor que está ali para bem atender o seu cliente, né? Então, hoje o cliente oculto, ele está aí para isso. Tanto para analisar pontos de melhoria, como também para bonificar ou gratificar aquele bom funcionário seu, né? Ou seja, só para eu entender um pouquinho melhor, é permitir uma visão, uma experiência, digamos assim, mais assertiva do cliente, é isso? Sim, sim, porque a pessoa que está sendo avaliada, a empresa que está sendo avaliada, não sabe que está sendo avaliada, então é tudo muito natural. Então a gente vai ter uma resposta dos pontos da nossa empresa como cliente, né? E aí, a partir disso, a gente consegue desenvolver, melhorar pontos que precisam ser melhorados, que às vezes a gente não tem conhecimento, porque a gente não tem a visão de cliente, a gente tem visão de empresa, visão de funcionário. Como você avalia, Beatriz, essa ideia, essa estratégia criada por esses 3 empreendedores e que aí surgiu essa startup que a gente está aqui debatendo? Incrível, uma ideia sensacional e que está aí para os empresários para ajudar. Por quê? Porque através desse relatório que eles enviam para o empresário que os contrata, né, a gente consegue melhorar pontos que, através da nossa avaliação mesmo, nós não melhoraríamos. Para aquele empreendedor que quer investir, apostar em uma startup, criar uma startup, abrir uma startup, de um bom planejamento, ou na hora de pensar em abrir uma startup, que dicas, que passos eles devem, que pontos, na verdade, ele deve seguir? Primeiro passo, a gente sempre indica o Sebrae, né? O Sebrae está aí para o microempreendedor para ajudar do início até o durante o pós. Então a gente sempre indica buscar ao Sebrae, mostrar a sua ideia e ele construir junto todo o plano de negócio. E a importância, né, Beatriz, da gente destacar aqui do empreendedor, aquele que quer, de fato, levar uma vida profissional, como no mundo do empreendedorismo, de se profissionalizar, de se formalizar, na verdade, né? Sim, sim, exatamente. O Sebrae, além de oferecer todo o plano de negócio, construir junto, ele ainda oferece cursos, oficinas, palestras. E para quem quer seguir nesse mundo das startups, das agritechs, das fintechs, como em qualquer outro ambiente ou em qualquer outro nicho de mercado, a capacitação, a consultoria, um bom planejamento financeiro, tudo isso é fundamental, né? Sim, sim. E assim, além do Sebrae, a gente também indica sempre buscar as associações comerciais e câmaras dos dirigentes lojistas de onde você vai empreender. Por quê? Porque ali, além de você fazer network, você vai ter um auxílio ali dos gestores, de consultores, que vai te instruir a dar o pontapé inicial na sua empresa, na sua startup. E falando de comércio, você como especialista nessa área, Beatriz, quais são os principais erros ou os maiores erros cometidos por empresários, por empreendedores desse segmento? Resumidamente, são vários, né? Mas resumidamente a gente gosta de falar do planejamento.
E aí falta planejamento de marketing, planejamento financeiro, planejamento num todo, planejamento estratégico. Então, eu acredito que o principal erro nosso hoje é a falta do planejamento. Tem que se planejar, tem que tomar atitudes calculadas, porque através disso a gente reduz os erros, né? Falando de inovação e tecnologia, você acredita que o Brasil está muito distante se comparado com outros países? Ou, de fato, o nosso país ele vem sim acompanhando? E quando eu falo nosso país, os empreendedores como um todo, em geral, eles de fato têm acompanhado todo esse avanço tecnológico que a cada ano que se passa tem ficado cada vez mais impactante. Então, existem muitas crenças limitantes ainda na cabeça do brasileiro, porém eu acredito que a gente está mais perto do que longe de estar mais antenado às tecnologias, às inovações. Então, assim, atualmente a gente tem até se desenvolvido bem em soluções criativas e inovadoras dentro das nossas empresas, porém ainda não está 100%, falta um pouquinho para a gente chegar lá. Você acha que, quando você diz que falta, você acredita que falta incentivo do próprio governo ou falta mais curiosidade ou até mesmo interesse do próprio empreendedor em querer se destacar nesse mercado ou querer se diferenciar nesse mercado, já que a gente sabe que é um mercado tão competitivo? Então, tendo o conhecimento dos empresários que eu tenho hoje, eu acredito naquela primeira palavra que eu falei, a crença limitante. Muitos empresários hoje ainda têm uma rejeição, por incrível que possa parecer, mesmo que seja um facilitador à tecnologia, né, à inovação, muitos empresários ainda estão um pouco presos no método antigo. Então, assim, a gente fala muito de inovação, a gente fala muito de automação e, pelo meu conhecimento, parte dos empresários ainda estão rejeitando um pouco isso. E como é que você enxerga o futuro das startups no Brasil? Eu sou bem otimista, então eu acredito que cada dia que passa, cada ano, com todo o incentivo que através das associações e CDLs têm tido e também os eventos que nós promovemos, a tendência é aumentar e virar mais ainda solução para pequenos e médios empreendedores. E falando nessas soluções, né, Beatriz, não basta ter uma ideia inovadora, né? De fato, você ter uma ideia, muitos têm, correto? Só que o difícil é você tirar essa ideia e colocar ela em prática, né? Tirar ela do papel e colocá-la em prática, né? Tem muito medo. Muitos empresários têm ideias assim extraordinárias, porém o medo é que faz ele parar e não tomar a iniciativa de tentar. Porque quando a gente tem medo, a gente fica ali estagnado. E aí quando é até uma característica, né, do empreendedor, do empresário, estar disposto a correr riscos. Então, assim, muitas pessoas têm ideias extraordinárias, mas têm um medo. Então, ali, o medo trava a pessoa. E uma característica do empreendedor é correr risco, é tentar. E quando a gente fala do empreendedor, do empreendedorismo como um todo, Beatriz, eu não sei se você sabe, mas houve uma pesquisa recentemente onde o primeiro sonho do brasileiro ainda é ter a casa própria, mas o segundo é ser dono do próprio negócio. Ou seja, de fato, nós brasileiros já está enraizado na nossa cultura, né? A gente quer ser dono do próprio negócio, né? Sim. Nosso tempo está acabando, mas passou rápido para você ver, né? Eu queria que você, nesses segundos finais, você desse dicas para quem está nos assistindo, para quem ainda não empreende no Brasil. Somos mais de 40 milhões de empreendedores em todo o país. Aquela dica valiosa, aquela orientação para quem está nos assistindo, para quem ainda tem um certo receio em querer empreender no país, mas que vale a pena. Primeira coisa, buscar ao Sebrae as associações comerciais e Câmara dos Dirigentes Lojistas da sua cidade. O empresário, o empreendedor, ele tem uma visão de que ele está sozinho e ele não está sozinho. O Sebrae, junto à Associação Comercial e Câmara dos Dirigentes, está para apoiar, instruir e ajudar a pessoa a criar novas conexões e fazer da sua ideia um grande negócio.
Beatriz Ervilha, empresária, gerente da Associação Comercial e da Câmara dos Dirigentes Lojistas lá de Lusiânia, Goiás. Quero agradecer aqui imensamente a sua participação conosco no programa Soluções Criativas aqui do Canal Empreender. Eu que agradeço, para mim é uma honra e a gente sempre se coloca à disposição para esclarecer dúvidas ou até ajudar o empreendedor, o empresário. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa Soluções Criativas aqui no Canal Empreender. Afinal, você já sabe, assistir sempre é um bom negócio. Até o próximo programa.